Olá, boa tarde. Tô começando essa que é a última live que encerra essa semana da prosperidade além da conta. E eu quero te contar, sabe o que? Imagina como que eu estou me sentindo, uma pessoa super próspera, claro, né? Finalizando essa semana de lives, certamente a gente adquire a prosperidade. Então, bem-vindo, professor Rogério. Ana Paula, querida, bem-vinda por aqui. Minha prof, mestra e coordenadora da pós, muito bem-vinda. Então, essa é a última live da Semana da Prosperidade Além da Conta. Vou aproveitar para mandar aqui o convite para algumas pessoas que me pediram para ser lembrados e quero convidar você a fazer a mesma coisa aí. Pegue o aviãozinho que está aqui embaixo e mande para pelo menos 2 ou 3 pessoas que podem estar aqui com a gente nesse final de tarde e aproveitar o feriado para um papo aqui gostoso sobre prosperidade e para pensarmos justamente nesse além da conta, ok? Vamos então começar aqui enquanto o Instagram notifica as pessoas. Eli, muito bem-vinda por aqui. Enquanto o Instagram vai notificando aí as demais pessoas, eu quero compartilhar com você. Quero primeiro saber o som tá legal, tá chegando aí, tá tudo certo? Som, imagem, tá tudo ok? Certo, vou só ajustar aqui. Eu quero compartilhar com você uma frase muito interessante que eu li essa semana, que eu desconheço a fonte, tá tudo certo? Muito obrigada. Eu desconheço o autor, que diz o seguinte, a frase: não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. Então eu quero trazer para você já nesse início de live, final dessa semana da prosperidade além da conta, esses 2 pontos. O quanto quando estamos parados na zona de conforto, nós não experienciamos o crescimento, e o quanto quando estamos na zona de crescimento, muitas vezes perdemos o conforto, por justamente estarmos nesse processo de movimento. Ao longo dessa semana, eu conversei com 4 grandes especialistas desde segunda-feira, né? Na segunda-feira eu conversei com a Zenaide Carvalho. A Zenaide é uma pessoa super próspera, tem um negócio muito rentável, muito bom aqui na nossa contabilidade. Ela presta serviços na área contábil e também ela tem um curso do qual eu participo. Tô buscando aqui as minhas anotações que fiz com ela. Ela tem um curso do qual eu participo que se chama Professor SA, onde ensina os alunos a fazerem conteúdos e tudo mais, a vender seus produtos via internet. Então, acompanho a Zenaide já há bastante tempo e uma das formas de prosperidade que ela trouxe, né, inclusive nesse dia, foi a questão do equilíbrio. O quanto é importante nós estarmos em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida para atingirmos a prosperidade. Você concorda com isso? Você que está me acompanhando aqui, coloca, para que seja isso uma conversa realmente, né? Coloca aí o que você pensa sobre prosperidade, como que você enxerga o fator prosperidade, como que ele pode ir além dessa conta. Já na terça-feira eu conversei com o Altair Alves. O Altair faz parte... Micaela, bem-vinda por aqui. O Altair Alves é do canal Gerando Empreendedores, em que ele menciona algumas formas de atingir a prosperidade para os empreendedores. E um ponto central da nossa conversa foi a questão das crenças e dos valores, do quanto realmente eu acredito naquilo que eu me proponho a fazer e o quanto que isso traz prosperidade na minha vida. Na terça-feira eu conversei com um querido amigo que é padre, o padre Valmir Silvano, e ele comentava sobre essa forma de prosperidade enquanto a gente tem qualidade de vida, enquanto a nossa gestão das emoções está boa, enquanto nós temos uma boa vida durante o dia a dia, né, atingimos sim a prosperidade. Ontem com a Micaela, que até inclusive entrou aqui na live, bem-vinda, Janaína. A Micaela trazia também, Rose, bem-vinda por aqui também. Opa, acho que o Instagram tá notificando as pessoas aqui, tem bastante gente entrando. Silvia, bem-vinda, apesar do feriado, né? A gente tá aqui hoje falando sobre prosperidade justamente para quebrar as nossas crenças que nos impedem a isso. A Micaela ontem estava trazendo alguns pontos de prosperidade, né? Boa noite. E ela trazia, inclusive, a questão da espiritualidade, de trabalhar a autoconsciência, a autoestima e também a saúde e bem-estar. Bem-vindo, Matheus, por aqui.
E hoje, então, eu quero falar a respeito dessa prosperidade que nos leva muito além da conta. Primeiro eu quero comentar com você, né, por que desse tema que foi escolhido aí durante essa semana. Eu quero dizer que muitas pessoas me procuram, né, por eu ter a formação primeira de contadora, sou contadora, tenho um escritório contábil, uma empresa de serviços contábeis aqui em Florianópolis já há 22 anos. Então eu sou muitas vezes procurada para auxiliar no desenvolvimento financeiro a partir dos números. As pessoas têm dificuldade numérica, têm dificuldade de organização das contas, têm dificuldade de achar aí um ponto de equilíbrio para a sua empresa e então vem buscar essa ajuda. E eu percebi ao longo do tempo que muitas vezes o auxílio financeiro propriamente dito, somente o matemático, ele não resolvia as questões. Então eu decidi ir além dos números. Procurei outras formações, fui estudar psicologia, fui estudar psicodrama, sou adepta do coaching, né? Já desde 2012 eu atuo nessa área, porque eu vi e percebi que somente os números não eram suficientes para fazer evoluir alguém, seja na sua empresa ou seja pessoalmente, né? Dentro do seu negócio. Então, ali começou toda uma movimentação aí na minha carreira pessoal, que partiu de um momento de decisão que eu quero realmente contar para você sobre isso, sobre esse momento de decisão, quanto que ele impactou na minha vida. E daí, então, eu acredito que realmente a prosperidade vai muito além da conta. Ela inclui a felicidade familiar, ela inclui a felicidade no relacionamento, ela inclui ter conforto e bem-estar, sim. Ela inclui a questão do lazer, da diversão, isso faz parte da vida, assim como ela inclui o planejamento dos sonhos também, principalmente. Então, quando nós estamos com a vida próspera em todos esses sentidos, é muito mais fácil de evoluirmos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e por aí adiante. Vou ler aqui o comentário da Silvia. Bem-vinda, ali entrou também uma outra pessoa, Pele Andro. Muito bem-vinda, bem-vindo por aqui. A Silvia está dizendo o seguinte, colega Silvia da Contabilidade, a busca pela prosperidade depende de alguns fatores externos. Como lidar... Opa, já veio uma pergunta, que coisa boa! Então vamos lá respondendo perguntas. Se você tiver perguntas, pode colocar aqui. Como lidar quando esses fatores interferem para um resultado melhor? Às vezes não sabemos lidar com os obstáculos? Bom, vou então responder isso antes de voltar aqui para o meu roteiro de conhecimento que quero compartilhar com você hoje. É bem interessante, né, Silvia, quando muitas vezes nós olhamos o nosso dia a dia com um olhar de responsabilização externa. Então, é como se a gente tirasse esse protagonismo de nós assumirmos a nossa missão de vida, de nós assumirmos o nosso trabalho e deixássemos para que esse resultado viesse de terceiros. Vou dar um exemplo muito simples para você. É como se eu, enquanto colaborador, enquanto funcionário de uma empresa, deixasse que a minha carreira fosse guiada totalmente pela empresa que eu trabalho, almejando somente a questão dos cargos e salários, somente almejando uma promoção e ficasse ali parado ou parada sem estudar, sem ir em busca, sem buscar outras alternativas, sem ir atrás de outros resultados. Então, o que eu trabalho, né, o meu método de trabalho, que se chama GPS financeiro, o meu método de trabalho, a minha metodologia da prosperidade além da conta, ela passa então pelo princípio de que eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas forças e os meus pontos a serem melhorados, e aí então eu assumo o protagonismo da minha história. Independente se a situação do país não está bem, independente se os fatores externos não estão bem, eu assumo que eu sou responsável por aquilo que eu quero, pela prosperidade que eu desejo, e dali em diante então eu sigo nessa direção da prosperidade. Claro que vai acontecer percalços e obstáculos, sim, sem dúvida, porque nós somos humanos e não temos como desvincular uma coisa da outra. Se nós estamos nessa vida, se nós estamos vivendo, a todo momento vão ter obstáculos, vão ter pedras no caminho, vão ter situações que a gente nem sabia que ia acontecer. Mas o que mais importa, no meu ponto de vista, é o seguinte: qual é o aprendizado que esse obstáculo me traz e como que eu quero lidar com ele daqui em diante? É possível exterminá-lo? É possível eliminá-lo da minha vida? É possível fazer alguma ação para revolucionar o meu dia a dia? Então, eu assumo a responsabilidade sobre os meus fatos e sigo daqui em diante. Obrigada pelo carinho, querida. Continue sempre aqui comigo
pra gente continuar essa conversa. Pode deixar dúvidas aqui também. Paula entrou também, super contadora, bem-vinda por aqui. Então eu vou voltar a citar a frase que eu estava comentando desde o início, que fala: não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. E aí eu quero contar para você uma história, para você que está aqui me acompanhando, Silvia, Paula e os demais que estão por aqui. Eu quero contar a história de quando eu decidi revolucionar a minha vida pessoal e financeira. Já comentei aqui algumas vezes que fazem 22 anos que eu tenho uma empresa de contabilidade. Eu me formei bem cedo, eu me formei quando eu tinha 21 anos e logo na sequência, até por incentivo do meu hoje sócio, né? Na época era só namorado, hoje meu sócio e marido, ele me incentivou, ele disse: por que não abre então um escritório, né? Eu tinha passado por uma dificuldade profissional na época, tinha me desvinculado da empresa que eu trabalhava. E de repente eu me vi numa direção, né? Ou eu continuo a trabalhar no turismo, na época eu trabalhava no turismo, ou eu atuo na contabilidade. Faltava 1 ano para eu me formar na faculdade. Nunca tinha trabalhado com contabilidade. Ele já era contador, o Márcio, né, meu sócio, e ele disse: Marlise, por que tu não abre então um escritório, né? Eu sempre quis ter um escritório, ele sempre disse, né? Eu sempre quis ter uma empresa contábil. Por que então tu não começa essa empreitada, já que tu te desvinculasse da empresa e estás sozinha aí nesse segmento? Por um tempo eu fiquei pensando: nossa, mas será que vou ou não vou? E eu sou muito audaciosa nessas questões, coloco realmente a cara. E quando eu vi, eu já estava fechando o primeiro contrato de cliente, já com folha de pagamento, com tudo que tinha direito. Saí depois, claro, assinando o informativo, contratando o sistema, fazendo toda essa busca, né, em prol desse desenvolvimento que precisava acontecer a partir do momento dessa contratação profissional que eu já tinha tido, desse primeiro contrato. Sede não tinha, mas tinha a nossa casa, que na época a gente ainda não morava, né? O nosso imóvel, que foi cedido até pela minha sogra, na época a gente não morava, e foi ali mesmo numa salinha que a gente colocou um computador e começou a atender esses clientes. Foi desafiador. 2 anos depois eu pensava em desistir. Por quê? Porque financeiramente era pegar o dinheiro, pagar as contas e sobrar ali, sei lá, 1, 2 salários mínimos no máximo. Então eu ficava pensando, né? Nossa, 1, 2 salários mínimos, se eu for me empregar em algum lugar como contadora formada, eu vou ganhar mais do que isso financeiramente, né? E aí ficava pensando: como assim, né? Tô aqui empatando tempo, será que é isso mesmo? Cheguei 2 anos depois, ali por 99 mais ou menos, eu abri o escritório em 97, por 1999, com 23 anos, eu cheguei a mandar currículos para alguns lugares, fiz algumas entrevistas, mas acabei desistindo da questão, né? Não assumi nenhum trabalho, nenhum posto e continuei aqui no escritório. Depois, em 2002, o Márcio veio trabalhar comigo pela necessidade. A gente já tinha mais clientes, eu engravidei, o Matheus nasceu, o Matheus estava acompanhando a live até ainda há pouco. O Matheus nasceu e foi necessário então que o Márcio viesse fazer parte desses negócios. Quero saudar aqui Sabrina, Zebit Club, Chave do Autoconhecimento que está entrando, muito bem-vindas por aqui. Márcia, bem-vinda por aqui também. Eu quero dizer que daí nessa época que o Márcio veio trabalhar comigo e o Matheus nasceu, né? Claro, me dividi no papel de empresária, de contadora, de mãe, deu um piripaque geral aqui na minha mente e eu fiquei aí uns 2, 3, eu acredito que até uns 4 anos com muita dificuldade profissional, de não me reconhecer enquanto profissional, não conseguia entender o meu dia a dia dentro da contabilidade, era um trabalho muito burocrático e eu não estava realmente me encontrando dentro dessa realidade. Foi aí que 10 anos depois, né, dessa abertura do negócio, 97, em 2006, eu tive uma decisão, precisei tomar uma decisão de mudança de carreira. Naquela época eu estava buscando várias situações e eu me sentia numa zona de conforto, por isso que eu mencionei essa frase logo no início da live, né? Não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. Lá pelo ano de 2005, 2006, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, que era a de revolucionar e de mudar a minha carreira de alguma forma. E aqui eu trago um exemplo que é super do lado profissional, mas que impactou nos meus resultados financeiros
e na minha prosperidade, que vai muito além da conta. Digamos que naquela ocasião, lá em 2006, 2005, a nossa empresa já estava com 10 anos, já estava estruturada, já estava financeiramente bem, estávamos tirando um bom prolabore todos os meses, já tinha funcionário, já funcionava adequadamente como eu queria. Só que eu não estava feliz. Não tinha a felicidade dentro do trabalho, essa prosperidade em todos os aspectos eu não tinha. Foi aí que eu decidi voltar a estudar, né? E aí para uma área totalmente diferente. Me incomodava o fato, já falei sobre isso, né? Me incomodava o fato, pode fazer pergunta, aliás, enquanto eu vou falando, se tiver muito rápido pode perguntar. Me incomodava o fato de que eu não conseguia atender os meus clientes na totalidade e muitas vezes os clientes nos viam somente como um emissor de guia, de DARF, enfim, não entendiam a proposta real da contabilidade. Eu percebi que eu precisava estudar mais sobre o ser humano para entender, para compreender, para conseguir atender a quem estava procurando essa ajuda e até então eu não conseguia de onde buscar. Foi aí que eu decidi voltar para a faculdade, fazer psicologia, mas teve um fato que realmente marcou muito essa decisão. Bem-vinda, Patrícia, por aqui. Teve um fato que marcou muito essa decisão, que eu chamo de decisão do ponto de ônibus. Porque assim, eu fui cursar, em 2006, fui cursar psicologia na Univale. Quem conhece aqui a minha cidade, eu moro em Florianópolis, a Univale é em Biguaçu, uma cidade vizinha. E na época, quando eu fui começar, era segundo semestre e eu precisava de um fretado. Eu não tinha carro para me locomover até lá, o carro era familiar, precisava levar e buscar o Matheus na escola e tudo mais, eu precisava ir de condução para lá, né? Fretei um ônibus escolar, desses que passa, foi onde conheci a Ana Paula, né? A Ana Paula tá botando coraçãozinho aqui. Foi onde eu decidi então revolucionar essa minha carreira e a decisão central que eu sempre penso, né, que aconteceu aí ao longo desse período, ela teve um fator bem chave que aconteceu. Foi uma manhã de inverno, eu já tinha fechado a minha matrícula lá na Univale, já estava com tudo certo, já estava com o ônibus fretado, tudo certo para ir para lá. Bem-vindo, Marcelo, por aqui, seja sempre bem-vindo. Tô contando aqui a história de uma decisão que eu tomei para sair da zona de conforto dentro dessa live que faz parte da Semana da Prosperidade Além da Conta. Estou falando de prosperidade além da conta. Bom, voltando aqui ao assunto, era uma manhã chuvosa, de frio e vento sul aqui em Florianópolis. Quem mora aqui sabe como é gelada a manhã de agosto, quando tem aquele vento sul que bate bem aqui na frente da minha casa. E era muito frio, muita chuva, né? E eu acordei de repente naquele dia 6 horas da manhã para esperar o tal do ônibus que passava 6h20, era uma condução que ia direto até lá. E a tal da condução não veio, não apareceu. Era começo do celular, né? A gente não tinha celular como tem hoje, mal e mal a gente tinha uma ligação telefônica. Então eu peguei uma ligação telefônica, fiz o contato com o motorista que disse que tinha esquecido de vir me buscar. Então a decepção foi tamanha, né? Eu tava desde as 6 horas da manhã no ponto, já era 6h40, ele não tinha passado, tinha esperado 40 minutos e eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu voltava para casa, ou eu mudava de ponto de ônibus, né? Ia pegar o ônibus em outro lugar e ia pegar um ônibus regular para ir até a Univale de Biguaçu. E eu confesso para você que foram os 15 minutos mais longos da minha vida de tomada de decisão. Enquanto eu saí daquele ponto de ônibus e fui na direção do outro, eu passava pela frente da minha casa. E essa decisão ficou martelando na minha mente do tipo, eu vou voltar para casa, vou voltar a dormir, eu tô com a vida ganha, no bom sentido, assim, né? Tô com meu rendimento financeiro tá bom, eu tenho estrutura familiar, tá tudo certo, meu marido tá em casa com meu filho. Bem-vindo aqui, Anderson. Era uma pernada exatamente, né, de Florianópolis até Biguaçu. Tá tudo bem, né? Eu tenho uma empresa, minha empresa já tem funcionários. Bem-vinda, Gisele. Já tem funcionário, já tá funcionando, meu rendimento tá bom. O que eu vou fazer voltando para a sala de aula, já com os meus 32 anos na época, né? 31 anos. E fiquei pensando, nossa, vai ter gurizada, né? 17, 18 anos, o que eu vou fazer de novo estudando? Por um instante, eu queria subir aqui para minha casa, né? E voltar
deitar na cama de novo, dormir até as 8h30, voltar pro escritório e começar a trabalhar às 9h, como de costume. Começava 9h, 9h30, enfim, não tinha muita hora para começar, assim como é a vida do empresário. Muitas vezes também não tinha hora para terminar, né? Mas naquele instante eu fui pro ponto de ônibus com essa reflexão. Se eu voltar para casa hoje, eu não vou cursar a psicologia e vai continuar tudo igual. Eu sabia, tinha certeza disso. Se eu não subir nesse ônibus e eu não for para a universidade hoje, eu vou desistir. Já era minha consciência. Ou eu vou ou eu desisto. E eu fiquei no ponto de ônibus por uns 10 minutos, que é na frente aqui da minha casa, né? Esperando, tentando tomar essa decisão. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Enquanto isso, o tal do ônibus de linha não vinha. E eu fiquei ali, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E agora eu acho que eu não vou. Quando de repente veio o tal do ônibus que ia até o centro. Eu tinha que saltar do ônibus, achar onde é que era a plataforma de Biguaçu, que eu não fazia a mínima ideia onde é que era. Entrar no outro ônibus e ir para a faculdade. E de repente veio aquele ônibus e ele estava escrito centro em cima, né? Na época não era corredor sudoeste, hoje tem outros nomes, mas na época ele estava escrito centro. E eu fiquei, né? Será que eu entro ou não entro? Tinha outras pessoas, mandaram o ônibus parar e ainda assim eu fiquei. Será que eu entro ou não entro? E aquele momento foi a decisão do centro da minha vida. Eu li aquele centro e eu pensei, eu preciso centrar a minha vida em algo. Ou eu evoluo, ou eu volto para casa para dormir, que tá muito confortável, mas eu não estou crescendo. E por isso eu me identifiquei tanto hoje com essa frase que diz que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Para eu tomar essa decisão de subir no ônibus e iniciar essa jornada de crescimento, foi necessário sair do meu conforto. Do conforto do meu lar, do conforto do meu cobertor num dia chuvoso de inverno com vento sul aqui em Florianópolis, foi necessário tomar essa decisão. E subi no ônibus e fui, embarquei. Cheguei lá, amei a primeira aula, encontrei uma querida prima que começou a me dar carona nos outros dias, que eu nem sabia que fazia faculdade lá também. Então, foi um processo muito gostoso e saboroso de crescimento, apesar do desconforto. E isso eu quero trazer para você como uma das questões que eu vejo necessárias para atingir a prosperidade muito além da conta. Você pode estar se perguntando, e a faculdade de psicologia terminou? Bom, aconteceram várias coisas, e aí eu entro até no que a colega estava perguntando ainda há pouco, deixa eu procurar aqui o que ela perguntou. A Silvia estava perguntando sobre as adversidades. Bom, eu posso dizer que mudou um pouco o rumo da minha história depois, né? Depois de 2 anos e meio cursando a faculdade, eu recebi um presente de Deus que foi a Manu. A Manu entrou na nossa vida, veio depois de uma gravidez planejada, ela veio, chegou, eu achei que já ia voltar no semestre seguinte, mas não consegui. Então eu conheci o psicodrama, fui fazer uma pós-graduação, conheci o coaching, me apaixonei por essa modalidade, fiz 2 cursos de formação em coaching, fiz outra pós-graduação em educação financeira para realmente alavancar a carreira e hoje eu estou de volta nas cadeiras fazendo psicologia a longuíssimo prazo, de que o curso se perdendo de vista, né, assim, 1 ou 2 cadeiras por semestre, porque eu gosto realmente de estudar a matéria, gosto de entender, já estudei comportamento do consumidor e tudo mais, porque eu acredito realmente nessa evolução a partir do conhecimento. E por que essa prosperidade além da conta, né? Que bom, tem vários corações aí, acho que as pessoas estão se identificando, né? Eu quero trazer para você, se você concorda, dá um joinha aí também, que é necessário em muitos momentos nós tomarmos decisões na vida. E essa decisão, história é legal, né? Eu gosto também de contar, sempre conto em palestras, eu conto quando eu vou falar com os estudantes de universidades, especialmente da contabilidade, que de vez em quando eu vou. Eu gosto de contar porque ela é uma decisão tão pontual que por mais que a gente esteja com a vida ganha, digamos assim, essa zona de conforto ela não nos favorece ao crescimento. Então, quando a gente olha para essa prosperidade de uma maneira positiva e decide que daqui em diante a minha vida será diferente, as decisões elas passam a fazer parte do dia a dia. E é isso que eu quero incentivar você hoje que está aqui acompanhando. Essa prosperidade ela é uma decisão que depende de você,
Por mais que sejam os fatores externos, por mais que tenha chuva e vento sul, por mais que tenha alguém dormindo na tua casa que você saiba que pode ir lá dormir também, né? Ficar nessa zona de conforto, ainda assim é preciso e é necessário essa tomada de decisão em prol da prosperidade. Em prol dessa prosperidade que vai muito além da conta. Ela não tá dentro da conta, ela tá na conta? Tá. Muitas vezes a gente tá abaixo dessa linha de prosperidade, né? Então, eu costumo dizer que quem tá abaixo da linha de prosperidade, ela é a pessoa, né? Ou ele, enfim, que tá ali no pagador de contas. Então tá suando para pagar a conta do mês, tá suando para pagar o cartão de crédito, tá ali numa dificuldade enorme para conseguir lidar com esses números mês a mês. Agora, quem consegue virar essa chave e atingir essa prosperidade além da conta, que tá acima dessa linha, realmente tem outra mentalidade. Assume o protagonismo e toma decisões conscientes que podem revolucionar a sua vida. E aí eu trago aqui alguns olhares dessa prosperidade além da conta. Quero dizer para você, né, tem gente chegando aqui, pode deixar aqui uma pergunta, pode deixar o seu comentário, para que esse realmente seja um bate-papo bem interessante. Que bom estar aqui, Rosilane, bem-vinda. Paula, saí da zona do conforto, o salário pago lá não paga mais meus sonhos. Que legal, olha, saiu então da zona de conforto, se não paga mais os teus sonhos, exatamente. E é por isso que eu tô aqui hoje, né, para falar dessa prosperidade além da conta. Contei um pedacinho da minha história que eu acho que foi o momento da decisão. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, né, essa decisão foi em 2006, a gente já passou 13 anos, eu certamente não estaria falando com você hoje. Se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, certamente eu não teria criado o método do GPS financeiro, não teria conhecido tantas e tantas pessoas ao longo desses 13 anos, estaria acomodada no meu mundinho, fazendo somente as mesmas coisas, traçando nenhum plano, nenhum objetivo. Naquela época eu não tinha sonhos. Era muito incrível de pensar, mas era uma época sem planejamento, sem sonhos. O que eu almejava? Não sei, eu almejava o dia a dia, que meu filho tivesse saúde, que eu tivesse saúde, meu marido saúde. Isso é o básico, né? O básico é nós ficarmos felizes por termos saúde, o básico é estarmos felizes por termos conforto, mas a prosperidade nos leva além. Teve um outro fato que eu quero comentar com você já rapidamente aqui, né? Eu até fiz um roteiro aqui, não tô seguindo, né? Eu acho que hoje tá mais pelo coração essa live do que outra coisa. Teve um curso que eu participei há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que se chama Intensivo da Mente Milionária, para realmente trabalhar essas questões mentais relacionadas ao impulsionamento financeiro. E eu quero dizer para você que quando eu comecei a entender como é que funcionavam as questões financeiras, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de coaching financeiro lá atrás, há 7, 8 anos atrás, eu entendia muitas vezes que a prosperidade ela era relacionada com a segurança financeira. Então, se eu estava segura financeiramente, estava tudo certo, né? Eu, pessoalmente, eu ensinava as pessoas a galgarem outros patamares, a chegarem na liberdade financeira, mas eu, pessoalmente, estava bem conformada. E, novamente, aqui, zona de conforto, não existe crescimento. Boa tarde, Paulo, bem-vindo por aqui. Boa tarde para Maria também, que entrou aqui. Então, se na zona de conforto não existe crescimento e financeiramente eu estava numa zona de conforto, mesmo depois, né, dessa história toda que eu contei, mesmo depois de ter essa satisfação profissional, eu ainda assim estava feliz. No sentido de ganho e gasto, estou investindo aqui um pouquinho, estava tudo muito bom. E é interessante porque depois do intensivo das mentes milionárias, eu comecei a despertar para essa proposta de liberdade financeira. E tudo então começou a fluir de uma maneira diferente. Eu comecei a entender que a prosperidade, além da conta, ela faz a realização dos nossos sonhos de uma maneira muito mais concreta e mais rápida. Como, por exemplo, vou contar para você, né? A gente está em 2019, em 2017... nós realizamos um grande sonho familiar. Já vou ler aqui o comentário da Silvia, bem-vinda aqui, Sercom Contabilidade. Em 2017, nós realizamos um grande sonho familiar e ele começou a ser planejado no ano de 2014.
Então, quando eu entendia então que nós podíamos realizar os nossos sonhos, começamos a fazer um planejamento e o planejamento era o seguinte: quando o Matheus, que é o meu filho mais velho, completasse 15 anos, nós iríamos em família para Disney. E na minha concepção, na época, né, quando a gente começou a pensar esse sonho, isso era um sonho muito longe. Porque imagina, ir para o exterior, a gente nunca tinha viajado para o exterior, nem eu, nem ninguém da minha família, meus pais, meu irmão, ninguém próximo a mim do meu círculo menor tinha viajado para o exterior. Para mim era uma coisa muito grandiosa, pensar que algum dia eu pudesse fazer uma viagem para Disney com meus filhos. Mas nós começamos um planejamento. Por que não, então, traçar um planejamento, né? Vimos o custo da viagem, começamos o planejamento e claro que chegou em 2017 e fomos viajar. O que eu quero dizer para você é que no ano anterior, como eu estava falando, em 2016, eu participei do intensivo de Mentes Milionárias e lá tinha uma frase que eu gosto muito, que eu vou trazer aqui para você, que eu quero dividir aqui com você sobre esse item prosperidade além da conta, que é o tema da nossa live de hoje, que falava que o dinheiro traz diversão, ter dinheiro é divertido. E ele mandava, né, dentro de todo o treinamento, ele trazia essa questão da diversão como uma quebra de paradigmas e de conceitos, porque muitas vezes a gente se apega na escassez, se apega na necessidade básica, só no conforto, se acomoda e esquece o quanto ter dinheiro é divertido. E sabe, essa frase ficou pra mim, né? Ter dinheiro traz diversão, né? O dinheiro promove diversão, a diversão deixa a vida mais feliz e por aí afora. E eu lembro muito bem de uma cena em que eu estava num dos parques da Disney, né, numa fila, inclusive de um dos brinquedos, estava eu, Matheus, Manu, meus filhos, o meu marido, o meu compadre, o Padre Valmir viajou com a gente também, estava ali junto, e eu lembro que naquele momento caiu uma ficha para mim, né, olhando ao redor, e eu recordo como se fosse hoje dessa cena, olhando ao redor naquele parque, vendo pessoas alegres, vendo pessoas se divertindo, dando gargalhadas, brincando, indo de um lado para o outro e de férias, eu lembrei naquele momento da frase: o dinheiro torna a vida mais divertida. E naquele momento me caiu a ficha do que é ter prosperidade. É também deixar essa vida mais divertida, porque a diversão faz parte da vida. O planejamento faz parte e a diversão também. E naquele momento foi para mim como uma luva, eu quero isso para mim. E eu posso dizer isso para você hoje, que a partir de 2017, quando eu tomei consciência daquele fato, foi outro momento de decisão. Eu quero que a minha vida seja muito mais divertida. Quero trabalhar com mais prazer, eu quero curtir os meus dias com mais prazer e alegria, fazer atividades com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, que sejam mais alegres e olhar a vida com esse olhar de prosperidade. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta aqui para mim, para eu saber que você que está me acompanhando acredita também nisso, tem também esse olhar voltado para essa prosperidade ou que quer começar daqui em diante dessa forma. Bem-vinda por aqui, Valda, bem-vinda, Cal. Vou ler aqui o comentário da Silvia enquanto vocês escrevem. A Silvia está dizendo que uma vida sem sonhos é semelhante a uma garrafa de água vazia num dia quente. Existe, mas não tem conteúdo. Exatamente, eu costumo dizer, Sabrina concorda também, eu costumo dizer que é como um vaso sem flor, né? Ele perde a sua função. Então, uma vida sem sonhos, ela passa por aí e eu acredito sim que o dinheiro pode trazer muita prosperidade, muita diversão para a sua vida. Quando a gente começa um planejamento financeiro, quando a gente começa a olhar para os números nas contas financeiras, é muito incrível porque muitas vezes as pessoas acham que vão do 8 ao 80, né? Então, ou eu deixo totalmente de lado, eu vou economizar, vou fechar a torneira, não vou fazer mais nada da vida, ou então eu nem quero olhar para isso, né? E saio por aí gastando a torto e a direito. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente tem que achar o equilíbrio. Tem que achar o equilíbrio nas contas para que essa prosperidade vá além das contas e eu consiga também me divertir durante o percurso. Que a vida precisa ser divertida, precisa ser gostosa, precisa ser colorida, precisa ter alegria para que a gente consiga viver essa prosperidade como um todo. Silvia está dizendo, sua história me fez entender que a decisão é uma necessidade para quem quer crescer. Exatamente, Silvia, é isso que eu tô tentando falar e você captou exatamente aquilo que eu trago hoje. Quem quer crescimento, quem quer prosperidade além da conta, precisa decidir.
E se essa decisão partir de você hoje, eu fico muito feliz de ter incentivado você já a essa tomada de decisão. Decida hoje por você. Amanhã, deixar que o outro decida pela sua vida é muito difícil, muito diferente. Aí é terceirizar realmente essa responsabilidade. Então, a partir do momento em que eu decido hoje ter essa evolução, seja financeira, seja na saúde, seja na vida, aonde quer que seja, essa evolução faz parte de um processo de crescimento. Não existe conforto na zona de crescimento. Só lembrando isso, não existe realmente conforto na zona de crescimento. Faz parte desse processo evolutivo. E, claro, esse conforto, esse não conforto, digamos assim, ele é recompensado com as maravilhas que vêm aí junto nessa possibilidade de crescimento. Hoje a Micarla dividiu comigo uma frase de um livro que ela está lendo, depois eu posso colocar nos meus stories para você acompanhar, que diz o livro, né, que a cada 17 estudos que mostram sobre assuntos gerais relacionados à psicologia, um apenas fala sobre prosperidade, enquanto os outros 18 falam sobre depressão, fala sobre problemas de personalidade, sobre ansiedade, sobre todas as outras questões que envolvem a mente humana. E eu quero trabalhar isso aqui nesse canal, a prosperidade que passa pela mente, vai pro bolso e faz a gente seguir em frente, essa prosperidade além da conta. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente, Silvia, essa já é uma frase da Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela perguntava para o gato para onde seguir. E se a gente não tem essa decisão da onde quer chegar, incluindo o quão próspera eu quero que a minha vida seja, a gente vai atirar para todos os lados. E aí, como é que a gente vai identificar aonde que nós queremos chegar? Como que a gente vai saber, não, agora realmente eu cheguei lá? Então, fica realmente aqui essa dica. Essa semana de live, para mim, serviu ainda mais para abrir os meus olhos, abrir o meu horizonte, para quanto eu amo esse tema, quanto eu adoro falar sobre ele, o quanto eu acredito que o dinheiro não pode ser um problema na vida de ninguém. Eu fielmente acredito nisso, que a situação financeira não tem que ser uma dificuldade, mas que as pessoas podem sim evoluir, ultrapassar essa linha, essa barreira imaginária que existe, essa barreira invisível que separa os pagadores de contas daquelas pessoas que atingem seus sonhos e realmente atingir a prosperidade. Virei fã sua? Ah, querida, minha admiração e respeito. Muito bom, então continue sempre por aqui, indique para outras contadoras. Que bom saber que tenho aqui em ti também alguém, uma colega de profissão aí pra gente se inspirar uma na outra, né? E claro, ajudar também os nossos clientes. Por que não ajudá-los a se desenvolverem ainda mais? Quero dizer para você e para todos os que estão aqui acompanhando que no final desse mês, dia 25, eu vou lançar a primeira turma do GPS Financeiro, que é o meu curso online para empreendedores, para aquelas pessoas que querem realmente ultrapassar as barreiras, que querem tomar decisões para viver uma vida de prosperidade muito além da conta. Vai ter o curso gravado, claro, né? Mas vão ter também 6 encontros ao vivo com esse grupo que se propõe a evoluir. E vão ser trabalhados vários aspectos, como decisão, como prosperidade, como essa evolução que os empreendedores buscam. Por que o empreendedor? Porque é aquela pessoa que pode realmente impulsionar a sua vida financeira rapidamente, né? Seja com um negócio, seja atendendo. Aí esse empreendedor, ele pode ser aquele que tem uma empresa, pode ser aquele que trabalha como autônomo, pode ser aquele que está a fim de empreender e não sabe por onde começar. Enfim, usar do empreendedorismo para alcançar essa prosperidade além da conta. Fique atenta, sim, vai ser lançado por aqui, vamos acompanhando. No link da bio que eu tenho aqui, tem um e-book de presente para você que se chama Ultrapassar a Linha, para que você atinja desde já essa prosperidade além da conta. Assim que encerrar, pode ir ali, já baixar o e-book e já vou ficar com o teu contato de e-mail. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Deixa aqui, então, uma palavra final do que foi participar desse momento, ou então coloca aí um joinha, um coração, alguma figura que expresse o que eu deixo para você depois. Nossa, desses 45 minutos eu falei sem parar, hein? Eu achei que tinha passado uns 20 minutos, agora que eu olhei aqui no relógio, até me assustei. Depois desse tempo, então, que eu falei aqui com você, o que fica?
Já baixou a cópia? Adorou? Que bom, Sabrina, muito bom saber disso. Que bom então que você gostou. Indique para outras pessoas, a cópia tá lá. Vamos nos comunicando. Eu fico à disposição, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. Eu vou fazer questão de responder nessa semana, além dessa semana, nessa batida de prosperidade além da conta. Rose, estava aqui, muito bem-vinda. Que bom. Vem comigo, vamos pensar sobre essa prosperidade que vai além da conta para você também. Eu acredito particularmente, né, que a prosperidade além da conta tem alguns pilares. Um deles é o pilar da espiritualidade, quando a gente acredita realmente em algo maior, quando a gente vê essa prosperidade que vem de Deus, eu acredito nisso. Você pode ter a sua crença como sendo algo que vem do universo, enfim, daquilo que você acredita. E dentro dessas crenças, a nossa intenção de prosperar, o acreditar que é possível, acreditar que eu posso fazer acontecer, faz toda a diferença. Então esse é um dos pilares do meu trabalho. Deixa eu responder aqui, o segundo pilar já vou falar, é muito gratificante de escutar. Ai, que bom, Silvia, muito obrigada. O Paulo, como baixa essa cópia? Tem um link lá na minha bio, depois que encerrar aqui você vai lá no meu Instagram mesmo, pega ali o link e tá ali o e-book, só se cadastrar que você vai receber. Ana, querida, linda, sempre brilhante, até a disciplina do curso. Eu dou um curso, ministro coaching financeiro na pós-graduação, que a Ana é a coordenadora, aqui na Cesus, Faculdade Cesus, que já está na 5ª turma, né, Ana? Faculdade sensacional, pós-graduação fantástica, esses alunos são demais, eu adoro eles. Já dei uma outra disciplina para essa turma chamada Psicodrama, que é uma das áreas que eu atuo, e essa segunda disciplina de coaching financeiro já é semana que vem, se eu não me engano. Tá na minha agenda, não se preocupe. Em coaching, parabéns, muito obrigada, continue sempre por aqui. Então eu estava falando que um dos primeiros pilares que eu acredito é a espiritualidade, que vem nessa parte de fé, de acreditar em algo maior e também nas suas crenças pessoais. O segundo pilar é a questão financeira, então é necessário sim, não dá para fugir, corrigir as contas, ter uma fórmula realmente, né, de entradas e saídas financeiras. Esse conhecimento dos números não tem como fugir para atingir essa prosperidade, então esse para mim é o segundo pilar. O terceiro pilar é levar uma vida simples, então quanto menor o seu custo de vida, menor o seu investimento mensal aí no dia a dia, maior a possibilidade de você alcançar os seus sonhos, de fazer as suas metas acontecerem. E o quarto ponto é preciso olhar a sua vida como um todo, para que ela prospere de uma maneira igualitária em cada uma das áreas da vida. Gi, querida, dinheiro é diversão, amei, eu amo essa frase, o dinheiro torna a vida mais divertida. Essa é a frase de ouro pra gente imaginar que é possível, pra gente saber realmente que se entrar mais dinheiro eu vou transformar a minha vida em mais diversão. E por que não? Ana, bem-vinda por aqui, Ana Noira. Acredito muito que a alegria e diversão, exatamente. É claro que a gente não pode ficar só na alegria e na diversão, os nossos sonhos precisam acontecer, mas esse dia a dia não pode ser sem graça, sem alegria, sem diversão. Gente, foi um prazer enorme estar com você. Eu hoje, sinceramente, eu estava bem receosa de fazer essa live porque é feriado. Eu imaginei, eu vou ficar falando sozinha. Se eu ficar falando sozinha, eu vou baixar o vídeo no final e tá tudo certo. Já serviu aí essa live que eu vou fazer, mas que bom que você estava aqui comigo, né? Você participou dessa live, fiquei muito feliz dessa participação. Continue acompanhando, sugira temas, pode sugerir a hora que quiser. Quero que você fale mais sobre isso, mais sobre aquilo. Para mim vai ser um prazer trazer aqui um pouquinho do meu conteúdo. E assim como eu trago para você, também aprendo muito com os feedbacks e com as participações de vocês. Então, vou deixar aqui meu beijo grande, meu coração aqui de agradecimento por você que ficou quase essa hora inteira aqui comigo, né, em pleno feriado do dia 15 de novembro. Lembre-se do seguinte, 15 de novembro, proclamação da República. O que você quer proclamar aí na sua vida financeira? Fica a pergunta, o que quer proclamar referente à prosperidade e o que você quer para ir além da conta? Pensa nisso. Feriado é para os fracos? Pois é, Paulo, é isso aí. Hoje eu usei o meu feriado para trabalhar, sim, mas amanhã, o meu sábado e o meu domingo vai ser de descanso. Então, com certeza, aproveitar um pouquinho aqui da minha cidade maravilhosa, da minha família que está me esperando.
Silvia, um tema, meu maior obstáculo sou eu mesmo? Uau, adorei esse tema. Quem sabe já na semana que vem já sai esse tema aqui. Gostei muito, vou anotar e vou, quem sabe, seguir nessa direção. Gostei muito. Muito obrigada pela contribuição, sempre muito bem-vinda por aqui. Bom, gente, tá encerrando. Tô vendo que vocês estão ficando aqui, eu também, mas já tá na hora de ir embora. Daqui a pouco tem uma família esperando por você, assim como tem pra mim. Vá fazer aquilo que você ama. Lembre-se que é feriado, faça o que você gosta e utilize esse restinho aí de sexta-feira para seus familiares, para fazer aquilo que você ama. Um beijo grande, um abraço bem apertado e até semana que vem com a próxima live. Tchau, tchau!